Olá, meus amigos, aqui nós estamos na entrada para o porto de Aveiro. Como nós sempre trazemos coisas diferentes para nós, também dessa vez, quando a gente tem a chance, a gente traz imagens diferentes. Aqui, um porto, ao meu ver, bastante largo de entrada, né? Eu não conheço muitos portos, conheço o porto de Hamburgo, na Alemanha. E esse aqui, para mim, é bastante grande, gente. E bem interessante como eles fazem as entradas do porto aqui. E no outro lado, a gente se encontra aqui na Praia da Barra de Aveiro. E aqui nós temos também o Farol da Barra, que é conhecido também como Farol de Aveiro. Tem 62 metros, eu preciso ler isso também, né? 62 metros de altura e 66 metros acima do nível médio das águas do mar. É ainda hoje um equipamento fundamental no apoio à navegação costeira, tendo a sua decisão de construção vindo prevenir naufrágios que se suicidiam entre o Cabo Mondego e a Foz do Douro, por falta de sinalização luminosa nessa parte da costa marítima. Tornou-se totalmente operacional em 1893, hein, gente? É um baita de um monumento, né, histórico. Putz. E por isso também eu escolhi de me encontrar aqui com vocês, que eu achava assim, isso ali é uma coisa histórica também, que a região de Aveiro tem, como também a praia aqui, que é muito linda, e a entrada aqui, muitos pescadores, nós temos visto aqui, nós fomos à direção ao porto, tem uma bela de caminhada ali, e lá tem muitos pescadores também. Mas, para não esquecer o assunto do vídeo, né? Da França, novamente a França, nesse meio dessa confusão toda que a gente se encontra, né? A França tem um papel importante, pelo jeito, né? Água quente desligada remotamente durante 2 horas por dia. Sejam bem-vindos na nova realidade europeia. Cada país faz a sua parte, né? De estrangular a população. O semáforo recentemente introduzido na França pode lembrar um pouco a aplicação do semáforo do bichinho da China, né, gente? No entanto, as medidas energéticas são apenas uma recomendação, né? Vocês sabem, eles recomendam, mas depois, né, quando realmente é uma introdução, a introdução sempre funciona através de uma recomendação, e se isso não funcionar, eles vão incentivar as pessoas, né, gente? Mas nós temos, exceto uma, quer dizer, praticamente todas as recomendações, mas tem uma que não é uma recomendação, é uma obrigação, né? Sobre o qual você não tem chance de escolha. Escutam só. Durante as últimas 6 semanas, as caldeiras de água quente de 4,3 milhões de clientes na França deixaram de aquecer água quente entre meio-dia e as 2 da tarde. No entanto, as pessoas ainda têm água quente por um tempo após o desligamento, já que a temperatura é mantida por um certo tempo. Durante esse período, entretanto, não há necessidade de reaquecer a água. Essa intervenção economiza 2,4 gigawatts de energia. Isso corresponde a 2 usinas nucleares ou ao consumo de 2,4 milhões de pessoas, de acordo com o operador da rede elétrica Enedis. No inverno de crise, a medida poderia ajudar a evitar cortes completos de energia. Pois bem, gente, então, nesse momento, eu peço a vocês que vivem na França, se vocês também
souberam disso, sentiram talvez até falta de água quente nesse horário, né? Se bem que é sempre assim, eles desligam o fornecimento, mas a água que está na rede ainda está quente, né? Então pode ser que não é tão visível, né? Mas gostaria muito de receber comentários de vocês a respeito. Muito importante para toda a nossa comunidade se isso realmente acontece nesse momento, né? E se vocês sentiram isso já. O medidor automático de eletricidade chamado Link já foi instalado em muitas residências. Se necessário, isso pode implementar remotamente o comando para suspender o aquecimento do reservatório de água quente em determinados momentos. Muitos cidadãos criticam a medida, outros a consideram muito eficaz. Então, se você vive ali, você acha que é eficaz ou você reclama disso, não acha justo? O aquecimento da água representa de 10 a 15% do consumo doméstico de eletricidade. O operador da rede justifica esse passo dizendo que há um grande potencial de economia aqui. A medida faz parte de um catálogo que o governo em Paris apresentou à população francesa em outubro. Então, vocês também podem comentar sobre esse catálogo. O que mais tem dentro dele? O que vocês acham justo ou injusto? Muito interessante para todos nós de saber também de outros cantos do mundo como é que os governos agem nessa crise caseira, né? O objetivo é reduzir o consumo de energia em 10% nos próximos 2 anos. O plano de medidas contém 15 pontos que desrespeitam principalmente ao aquecimento, iluminação, mobilidade e ao uso de consumidores de eletricidade. Todos esses são voluntários, todos menos um. O aquecimento de água, como nós falamos. Além disso, o operador da rede, RTE, informa as pessoas através da mídia sob a forma de uma espécie de semáforo de energia. Com base nisso, os franceses devem ajustar seu consumo de eletricidade. Entre os pontos mais importantes do catálogo de medidas está o apelo aos particulares e empresas para economizar em aquecimento e iluminação. Além do corte de água quente, se possível, as pessoas também devem trabalhar a partir de casa. Também estão planejados incentivos financeiros para o compartilhamento de carros, bem como restrições à disponibilidade de água quente em edifícios públicos. Então, tudo isso, um monte disso que a gente conhece da Alemanha, que os governos, um quer topar o outro, né? De restringir a população, acontece também pelo jeito na França. Se isso realmente é tão seguido como o governo deseja, isso agora a gente precisa saber de vocês. Se no município de vocês realmente essas medidas são implementadas. Tá? A ministra da Energia, Agnès Pannier, disse em Paris que era necessário agir agora. O foco é a luta contra os altos preços da energia. E quem tem culpa nesses preços altíssimos de energia? Que não terminará depois desse inverno. Eles já estão preparando a gente, né? Porque eles, na verdade, não têm solução. A solução é... Sabe o quê? É cortar a energia do povo, gente. Outra solução não existe, né? Nós vamos sentir isso.
Ela destacou que o governo havia tomado as medidas após consultas com comunidades empresariais. A redução de 10% no consumo de energia se refere ao ano de 2019. Especificamente, residências e empresas são incentivadas. Esse incentivo, ele segue a gente há mais de 2 anos, né? Todos nós somos incentivados, né? E se você não quer ser incentivada, você é bloqueado. Gente, Se você não quer, como é que a gente diz? Wenn du das nicht im Guten willst, dann bekommst du es im Bösen. Talvez vocês possam traduzir isso. Se você não quer fazer isso no bem, você vai fazer isso no mal. Mais ou menos assim, né? Mas vocês devem conhecer esse citado também. Especificamente, residências e empresas são incentivadas a aquecer espaços internos a 19 graus ou menos, gente. Menos, gente. Isso me lembra da Alemanha. Não, a mesma coisa acontece também na França. Isto não é obrigatório. Não haverá polícia de temperatura. Só o pensamento que de repente eles pensam em últimos casos, nós vamos mandar a polícia controlar a temperatura. Meu Deus, que ditadura é essa, gente? Que nós estamos vivendo? Infelizmente, a gente tem que realmente dizer que nós estamos entrando numa ditadura. Após de 2 anos de sacrifício, lá vem o próximo. E já temos em vista também o próximo, né? Que é o clima. Tudo pelo clima, né, gente? Ó, o pescador ali pegou um peixinho. Isso não é obrigatório. Não haverá polícia de temperatura, prometeu a ministra. E vocês sabem, né? Essas promessas desses nossos líderes, vocês sabem onde vocês podem colocar essas promessas, né? O período de aquecimento também deve ser encurtado em 2 semanas cada no início e no final. Outro ponto do catálogo de medidas diz respeito à publicidade iluminada. No futuro, esses devem ser desligados à noite entre 1h da manhã e 6 da manhã. Com exceções para aeroportos e estações ferroviárias. Além disso, as lojas com ar-condicionado não poderiam mais deixar suas portas abertas. Então, tem medidas, submedidas, etc. Até que ponto a gente deixa acontecer depende do povo, né? Eu acho certas coisas, eu até posso concordar. De desligar a partir da 1h, ou sei lá, da meia-noite até 6 da manhã, tudo bem, gente. Tudo bem. Mas existem medidas e a gente tem que se perguntar por que precisamos dessas medidas de repente. Né? Nunca precisamos e agora de repente são necessários. Mas por que, gente? E por que? De repente somos incentivadas, né? E por que nós já vivemos isso nos últimos 2 anos e coisa parecida estamos vivendo agora? Por que isso acontece tudo? Qual é a razão disso tudo? O presidente Emmanuel Macron disse que economizar energia significa economizar custos. Meu Deus do céu! Ele realmente entende da vida. Mas isso não significa produzir menos. Em vez disso, economia significa ganhos de eficiência. Né? Após a apresentação do plano de ação, o governo lançou uma campanha intensiva na mídia nas semanas seguintes. De acordo com o jornal Tagesanzeiger, a França está agora oferecendo o chamado boletim meteorológico elétrico para que as pessoas saibam quando a rede elétrica está sob tensão particular.
Isso é apresentado na televisão e rádio com o código de cores EcoWatt, do operador da rede elétrica da RTE. Dessa forma, os franceses devem ser informados a todo momento sobre a utilização da rede elétrica nacional. Né? Então agora, sabe, tudo agora é meio ambiente, ecológico, etc. Eu não tenho nada contra, gente. Mas desse jeito, sendo incentivado, até um pouquinho forçado, chama um pouco a atenção porque isso acontece, né? A gente tem que questionar, né? Se isso realmente é para o nosso bem ou se isso é para... né? Vocês podem pensar adiante e eu espero os comentários de vocês. Forte abraço, mão no coração e até mais do absurdistão aqui da Europa. Valeu, gente!